estudantes da Educação de Jovens e Adultos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no módulo 4 da nossa Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e a gente está aqui mais uma vez na disciplina de Ciências, não é? Pois é, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é tecnologia no desenvolvimento das comunidades humanas, máquinas simples na aplicação de forças. Eita, professora, esse tema, que tema longo, né? O que isso quer dizer? Vocês vão ver, é bem simplesinho, tá? Então não fiquem aí já nervosos, não desliga aí da nossa aula, fica ligado que vocês vão aprender aqui mais coisa e coisa que tem a ver com o nosso cotidiano que a gente nem imagina, tá bom? Então, na última aula, que foi que a gente viu, hein, pessoal? A gente viu acidentes domésticos, né? Queimaduras no fogão, inalação de gás, intoxicação aí por produtos de limpeza, né? Tanto para as crianças como para os idosos, né? Queda, tudo mais. Então, a gente viu tudo isso. E hoje a gente vai ver aí mais coisinhas que a gente tem no nosso cotidiano. Vamos começar agora. Máquinas simples. Mas o que são essas máquinas simples, né? Quando a gente fala em máquina, você lembra do quê? O que vem primeiro na sua mente? Pode ser que venha na sua mente uma máquina de lavar, um computador, né? Mas, gente, um simples parafuso é considerado uma máquina simples, sabia? Pois é. Oxi, professora, parafuso é máquina, é? É considerado uma máquina simples. Vocês vão entender por quê. Vê só. Desde o início, né, da humanidade, né, do surgimento do homem no nosso planeta, gente, que o homem tenta fazer com que a vida dele do cotidiano seja facilitada, tá certo? Então, facilitada de que modo, né? No trabalho do dia a dia, por exemplo. Mas, prof, e o homem das cavernas, como a gente chama, né? O homem na idade da pedra, ele trabalhava, né, gente? Trabalhava para se sustentar, né? Caçava, pescava, né? Montava lá as ferramentas deles, não é? Isso tudo é trabalho. E para facilitar esse dia a dia do homem, ele precisou começar a ter umas ideias ali, né? Para poder ajudar a gastar menos energia, tá certo? Até porque naquela época não tinha geladeira, não tinha fogão, né? Como é que ia deixar os alimentos conservados? Então, todo dia tinha que sair para caçar alguma coisa para alimentar, né, a comunidade ali onde ele vivia, tá certo? Então, para isso, a gente precisa conservar a energia também, tá certo? Então, vê, o ser humano veio atrás das melhores condições de trabalho, né? Redução desse esforço físico, redução do gasto de energia. E aí, gente, eles utilizavam, joga na tela aí, por gentileza, Cleitinho, obrigada. Então, eles utilizavam essa pedra aí, nessa rocha, retirada de grandes bancos rochosos, chamada de sílex. Então, eles faziam aquelas ferramentas. Olha só, a gente está vendo do lado de Helena aí, nossa intérprete de Libras de hoje, né? Helena está nos ajudando aqui a passar esse conhecimento. Do ladinho de Helena, a gente está vendo essa flecha. Uma flecha utilizada para caça, né, para pesca, tá certo? Então, olha só, formadinha de sílex aí, tá vendo? Então, essa rocha ajudava bastante eles nesse trabalho, né, de cortar os animais, preparar para eles poderem se alimentar, né, nas suas comunidades, dentro das florestas, que a gente sabe que o homem pré-histórico, ele vivia nas florestas, né, em cavernas e tudo mais. Então, vê só, desde sempre aí o homem pensando no seu bem-estar e também no menor gasto de energia, né? Essas máquinas simples, então, são o quê, professora? Elas são instrumentos úteis para a humanidade, né? Servindo como base para a construção de outras máquinas mais complexas. Então, essas máquinas simples, a alavanca, por exemplo, a roda, a gente tá vendo uma rampa aí, ó. Tá vendo? A rampa também é uma máquina simples, né? Um plano inclinado que ajuda a gente a subir, né? Principalmente também as pessoas com deficiência física que precisam estar numa cadeira de roda, tá certo? Pessoas que estão em hospitais, em macas, para que a outra pessoa leve, um enfermeiro leve, né? Então, ó, essa rampa ajuda bastante, né? Um caminhão de mudança sobe as coisas com uma rampa auxiliando, né? Então, olha só como essas máquinas simples nos auxiliam no dia a dia, né? E aí, pessoal, essas máquinas simples, elas vão depender de 3 elementos importantes. Dá uma olhadinha aí na tela comigo, tá? Força potente, força resistente e ponto de apoio.
Eita, prof, nunca ouvi falar nessas coisas. Você pode nunca ter ouvido falar, mas você sabe sim do que se trata. Olha só, a força potente é aquela força capaz de produzir um movimento ou acelerar um movimento. A gente vai ver um exemplo já já disso, tá? A resistente é aquela que se opõe àquele movimento, né? E o ponto de apoio é onde a alavanca vai se apoiar. Pode ser um ponto fixo. Então, a gente está vendo aí um alicate, a gente está vendo um quebra-nozes, uma pinça, olha só, uma rodana aí, ó, subindo uma caixa, tá vendo? Então, no exemplo aqui da tesoura, olha só. Na força potente, temos aí um pezinho, né? Por quê? Nessa parte da tesoura, onde a gente encaixa nossos dedos, a gente faz o quê? Aplica uma força para que o movimento de cortar aconteça, não é? E a resistência, ó, tá lá na lâmina da tesoura. Tem um papel, um papelão, alguma coisa que você for cortar, ela tá ali para oferecer o quê? Resistência àquele movimento da tesoura, né? Então, a gente aperta a tesoura, quando vai cortar, tem alguma coisa ali fazendo resistência àquele movimento, não é verdade? Pois é. E o ponto de apoio, qual é? É lá onde a tesourinha está presa, ó, bem no meinho, não tem uma parte ali que prende as duas lâminas da tesoura, pronto, esse é o apoio. E é por conta desse apoio que a gente consegue fazer esse movimento aí, né? Outro, olha só, temos um trabalhador aí carregando um carrinho de mão, né? E aí a gente vê que a força potente é o que, gente? Lembra? É aquela força que a gente aplica para exercer o movimento. Então, para a gente andar com esse carrinho de mão, a gente precisa o quê? Levantar, né, esse carrinho, né, com as alças ali do carrinho. Então, a gente, ó, levanta. E qual é a força resistente que está fazendo uma oposição ao movimento que a gente precisa realizar, né? É porque tem areia dentro do carrinho. Então, olha o peso aí sendo aplicado para baixo, né? E qual é o nosso apoio? O que é que facilita a gente a rodar com esse carrinho? É ali, a rodinha, né? Com esse ponto de apoio, facilitando esse movimento do carrinho. Vê que coisa legal, gente. Olha só, eu não disse a vocês que era fácil, que eram coisas que estão ali no nosso cotidiano. Procurem mais exemplos sobre força potente, força resistente, ponto de apoio e converse com seus colegas, com seu professor da sua escola de origem. Vocês vão ver que tem muita coisa no nosso cotidiano que utiliza esses princípios aí, tá certo? Então, até a próxima aula, gente. Já acabou. Beijo, tchau.